Olá galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de Química. A gente vai continuar nosso último assunto que nós começamos na aula anterior, que foi questão de termoquímica, né? Reações endotérmicas e exotérmicas. Expliquei para vocês o que era entalpia. E agora a gente vai ver duas formas, né? Dois tipos de entalpias que são muito comuns a gente encontrar em questões de vestibular. São as entalpias de formação e de combustão, tá? Então, uma de cada vez, para a gente não se confundir nessa jogada, tá? Vamos lá começar então aqui o seguinte. A entalpia de formação, cujo símbolo é HF, lembra que o símbolo é a letra H, indica entalpia, e o F é de formação, tá? Então a entalpia de formação é uma quantidade de calor liberada ou absorvida, depende da reação, se ela for endotérmica ou exotérmica, certo? Durante a formação de 1 mol de uma substância composta. Vamos lembrar que a substância composta é aquela que tem átomos de pelo menos 2 elementos químicos. A partir de substâncias simples, cujas entalpias valem zero. Ou seja, numa reação onde substâncias simples reagem entre si e dessa reação surge uma substância composta. Tá legal? Isso, né, é a reação que vai levar à formação dessa entalpia. Tá? Então aqui a gente tem um exemplo com essa reação de formação da água. Então a gente tem ali H2 gasoso reagindo com meio mol de O2 gasoso, produzindo 1 mol de água líquida. E uma variação de entalpia de formação que vale menos 285,5 kJ por mol. Analisando essa equação, o que a gente percebe? Que tanto o H2 quanto o O2 são duas substâncias simples, porque cada uma tem apenas átomos de um elemento só. Sendo substâncias simples, as suas entalpias elas valem zero, tá? E a entalpia da água, que é a substância composta, ela obviamente vai ser diferente de zero. Tá legal? A gente só atribui o valor de entalpia a zero para substâncias simples. Tá legal? E essa entalpia final formada é a entalpia que foi liberada, né? A gente sabe que ela foi liberada porque a variação dela é negativa, para que pudesse se formar 1 mol de água. Olha ali na equação de novo, vocês vão ver que só tem 1 mol formado de água mesmo, tá? Se por acaso formassem 2 mols de água, aí liberaria o dobro da entalpia, certo? Então, nesse raciocínio, a gente vê o quê? Que as duas substâncias simples do início, que são os reagentes, cujas entalpias valem zero, reagiram entre si e geraram um produto, uma substância composta, com liberação de energia. Então, a entalpia da água, que é o produto, ela é diferente de zero, porque ela é diferente das entalpias dos reagentes. Beleza? Então, esse é o grande conceito de entalpia de formação. Beleza? Espero que vocês tenham entendido até aqui. Só que assim, a gente tem que entender que, obviamente, o quanto variou da entalpia, né, daquela reação da entalpia de formação, é basicamente uma diferença que existe entre o quanto começou, né, quando começou, quanto tinha de energia, em relação a quando terminou, quanto que tinha de energia no final. Então, essa diferença que existe entre a entalpia dos reagentes e a entalpia dos produtos é a chamada variação de entalpia. Então, matematicamente falando, a gente pode dizer que a variação de entalpia é uma diferença na subtração, né? Quando você pega a entalpia dos produtos e tira a entalpia dos reagentes. Você vai descobrir o quanto variou essa energia do início da reação para o final, tá? Então, olha aqui o nosso exemplo para a gente poder entender. Eu tenho ali a reação de decomposição do carbonato de cálcio, tá? Do calcário. Então, o CaCO3 sólido, ele é decomposto e forma CaO sólido e CO2 gasoso. A gente não sabe qual é a variação de entalpia dessa reação, mas o que a gente sabe é que cada substância tem a sua entalpia específica de formação. Então, a entalpia de formação do CaCO3 vale menos 1.206,5 kJ por mol. A entalpia de formação do CaO vale menos 635,5 kJ por mol. E a entalpia de formação do CO2 vale menos 393,5 kJ por mol.
Tá? Então, cada material, cada substância tem a sua entalpia já informada para a gente. Olhando a equação, a gente sabe que o CaCO3 é um reagente, porque ele está antes da seta. O CaO e o CO2 são dois produtos, já que estão depois da seta. Então, tendo essas informações, a gente consegue calcular a variação de entalpia. Analisa comigo aqui do ladinho, ó, galera. Então, se a variação de entalpia é a entalpia dos produtos menos a dos reagentes, vamos substituir ali. Quem que nessa reação é produto? Não é o CaO e o CO2? Então, a entalpia dos produtos como um todo, ela tem que contar, né? ela tem que conter a entalpia das duas substâncias. Por isso que a gente está somando essas duas entalpias ali, tá? Então, a gente está somando os valores da entalpia do CaO com a entalpia do CO2, porque essas entalpias, as duas entalpias juntas, representam a entalpia dos produtos. Lembrando uma coisinha, se algum dos produtos fosse substância simples, ele valeria 0, e aí não teria sentido incluir ele na conta, tá? E se houvesse 2 mols, 3 mols de algum dos materiais, a gente teria que multiplicar essa entalpia pela quantidade em mols, porque esse valor é uma energia em quilojoules por cada mol da substância, do material, tá? Então ali, somando as entalpias dos produtos, do CaO e do CO2, a gente depois vai tirar a entalpia do reagente, que é o CaCO3. Então fica ali menos da fórmula, menos 1206,5. Então a gente tem que manter o menos da expressão, da variação, e tirar a entalpia do reagente, que também é negativo, isso ficou ali menos, menos, tá? Então aí, resolvendo essa expressãozinha simples, ficou ali menos 635,5. Aí, como do mais com menos dá menos, ficou menos 393,5. E aí, menos também o valor de entalpia do reagente. Resolvendo tudo, matematicamente falando, fica menos 1029 mais 1206,5, o que nos dá uma variação de entalpia no valor de mais 177,5 kJ. Então, quando a gente tem as entalpias de cada substância, basta trocar os valores delas na expressão da variação e calcular como uma expressãozinha algébrica simples. Tá legal? Essa variação que deu positiva nos indica o quê? Que essa reação é uma reação endotérmica, tá? Já que a variação deu positiva, é uma reação endotérmica que necessitou de calor para poder acontecer. Tudo bem? Até aqui vocês estão compreendendo, gente? Espero que sim. Se não entenderem, vocês me mandem pergunta que eu respondo para vocês. Tá bem? Então aqui a gente tem um exercíciozinho para a gente poder treinar, né? Para a gente poder entender esse assunto. Tá ali descrito o seguinte, ó. Considere as entalpias de formação em kJ por mol do estado padrão. Do MgO é menos 600 e do L2O3 é menos 1670. Ele quer a variação de entalpia da reação dada pela equação. 3MgO mais 2Al, né, que são os reagentes, produzindo 3 magnésios, 3 mols de magnésio e 1 mol de Al2O3. Então, por essa equação, o que a gente vai perceber? Que tanto o Al, os 2 mols de alumínio, quanto os 3 mols de magnésio são substâncias simples, só tem um elemento químico na composição deles. Então, eles podem ser ignorados, já que, por ser substância simples, o valor da entalpia é 0. E aí, então, obviamente, 2 mols vezes 0 dá 0, 3 mols vezes 0 dá 0, tá? Então, só por esse motivo, a gente pode não se preocupar com essas substâncias, tá? Tendo as outras, a gente vai aplicar na fórmula da variação de entalpia. Então, tem ali 3MgO como reagente e 1 mol de Al2O3 como produto. Então, a gente vai, na variação de entalpia, colocar a entalpia desse produto, que é o trióxido de alumínio. Então, vai ficar com menos 1670, tá? Que é o que a questão já nos informou lá em cima no quadrinho. E a gente vai tirar a entalpia dos 3 mols de óxido de magnésio. Lembrando, se a questão me disse que por mol ele perde 600 kJ, e já que tem na equação 3 mols, a gente precisa
multiplicar essa entalpia por 3. De novo, a entalpia de formação é em quilojoules por mol. Então, 1 mol vai liberar ou absorver aquela energia específica. Como nessa equação tem 3 mols de óxido de magnésio, de MgO, essa entalpia de formação tem que ser multiplicada por 3. Beleza? Então, na resolução ficou desse jeitinho. Menos 1670, que é a entalpia do produto, menos da expressão, menos 1800, que é a entalpia dos 3 mols de MgO juntos. Tudo bem? Resolvendo, menos com menos vai dar mais, então somando os dois valores vai dar mais 130 kJ, ou seja, também é uma reação endotérmica, porque a variação deu positiva, beleza? Então, só para reforçar, nos produtos, como só tinha 1 mol de L2O3, usamos o valor dele, que a questão já nos deu. E o Mg foi ignorado porque ele, como é de substância simples, a entropia vale zero. E nos reagentes, como eu tinha ali 3 mols do MgO, do óxido de magnésio, a gente teve que multiplicar a entalpia de formação dele por 3 e ignoramos o alumínio porque ele é uma substância simples. Beleza? Então, em relação à entalpia de formação e variação de entalpia, não tem segredo, é só você lembrar desses conceitos. Tá legal? Agora, na entalpia de combustão, tem um processo um pouquinho diferente, mas que na verdade segue o mesmo raciocínio básico, tá? Numa entalpia de combustão, ela representa o calor que é liberado ou absorvido na combustão completa de 1 mol de uma substância. Só que tem um pequeno detalhe, tá? Toda combustão é uma reação que queima, tá? Então, combustão, ela não absorve energia, apenas libera, tá? Então, o material que vai ser queimado, que é o combustível, vai reagir com o gás oxigênio, que é o comburente natural, tá? E dessa reação vão surgir alguns produtos típicos que vêm dos reagentes e vai ter liberação de energia. Então, toda reação de combustão sempre é exotérmica. Então, ela sempre vai ter uma entalpia negativa. Aqui alguns exemplos, ó. A combustão do carbono. Não tem na primeira equação, né? Porque é o carbono reagindo com O2. Então já grava isso, tá, galera? Quando a reação acontecer entre um material e o gás oxigênio, isso é uma reação de combustão, certo? Sempre vai ser assim. Então, na combustão do carbono, vai ter formação de CO2, e isso libera 94,03 kJ. Na combustão do gás hidrogênio, com meio mol de oxigênio, vai produzir 1 mol de água em vapor ou 1 mol de água líquida. Dependendo do estado físico produzido, libera um pouquinho mais de energia do que outro, tá? E na combustão do enxofre, na produção do dióxido de enxofre, que é o SO2, libera 72 kJ. Então, qualquer combustão sempre vai ser exotérmica, sempre libera calor, tá? E nos produtos que vão se formar, tem duas possibilidades. Em alguns casos, o produto ele pode ser sólido, né, numa queima normal, vamos dizer assim, numa queima tradicional, numa queima comum, ou ele pode ser gasoso, tá? Quando você queima, por exemplo, papel ou madeira, sobra sempre um pouquinho de gás carbônico e fuligem, né, que é um resíduo sólido, tá? Então, dependendo da natureza do resíduo que se formou, eles são classificados em 2 grupos. Se ele for sólido, a gente chama isso de cinza. Então, a fuligem seria uma cinza de uma combustão. Se for gasoso, como o gás carbônico, a gente chama isso de fumo, tá? Então, as cinzas ou os fumos das reações de combustão são os produtos sólidos ou gasosos, tudo bem? Mas só que essa é uma curiosidade, né, para a gente poder fechar esse slide aqui. O que vai importar mesmo para a gente agora é essa parte aqui, ó, o rendimento energético. Uma coisa que, quando a gente fala em entalpia de combustão, a gente sempre, isso pode ficar certo, né, tá? A gente sempre contextualiza com quanto de energia um combustível específico libera, para achar o seu poder calorífico, tá? O que é poder calorífico? É uma quantidade de energia liberada por grama de combustível queimado, tá? Então,
Quanto mais energia por grama liberar esse combustível, quer dizer que ele é mais potente, que ele tem um rendimento maior. Tudo bem? Aqui a gente tem 3 exemplos. O H2, né, que é o gás do hidrogênio, o carbono grafita e o acetileno. Tá? 3 combustíveis diferentes. E aí ele já nos deu as informações da entalpia de combustão em kJ por mol e a massa molar das substâncias. O que a gente vê ali? Que o H2 libera 286 kJ por mol queimado, ou seja, 1 mol de H2 libera 286 kJ, né, nessa reação. 1 mol de carbono grafita, quando queimado, libera 394 kJ. E 1 mol de acetileno libera 1.300 kJ na sua combustão. Tá? O que a gente tem que fazer agora é descobrir o quanto que se libera de energia por grama. Então, por exemplo, o H2. A massa de 1 mol de H2 vale 2, está ali na tabelinha. Né? Cada átomo de hidrogênio tem massa 1, os 2 átomos juntos têm massa 2. Então, essas 2 graminhas, que são as gramas de 1 mol, quando queimadas, liberam 286 kJ. Isso quer dizer que cada grama queimada libera 143 kJ. Basta você pegar o quanto de energia liberou no total e dividir pelo total de gramas da massa molar. Você vai descobrir quanta energia é liberada por grama, tá? Para o carbono grafita, mesmo raciocínio. Ele libera uma energia específica, divide pela massa molar dele, que nesse caso vai dar uma liberação de aproximadamente 32,8 kJ por grama. Então, cada 1 grama de carbono queimada, né, libera 32,8 kJ. O que já é um valor menor do que o hidrogênio, certo? Ou seja, por enquanto, o hidrogênio é o combustível que libera mais energia por grama. É o que tem um maior poder calorífico, tá? E o acetileno, mesmo raciocínio. As 1.300 kJ liberados em 26 gramas de massa molar. Então, cada grama libera 50 kJ. Ou seja, ele é mais energético que o carbono, porém, é menos energético que o gás hidrogênio. Então, dentre esses 3 exemplos, aquele mais energético, aquele que tem o maior poder calorífico, é o gás hidrogênio, que ele libera maior quantidade de energia por cada grama de combustível queimado. Tá? Uma coisa importante, tá? Além de ser o que libera mais energia, também é o mais limpo. Tá? Por quê? Na queima do hidrogênio, ele só produz água. Então, a combustão desse hidrogênio produz vapor de água, que, convenhamos, é uma substância totalmente limpa, não é poluente. Enquanto que o carbono, quando queima, e o acetileno, quando queimam, né, os dois produzem gás carbônico, ou monóxido de carbono também, se for uma combustão incompleta, que são 2 poluentes. O gás carbônico nem é tão assim, né, preocupante, entre aspas, porque se ele estiver na atmosfera, as plantas podem captar esse gás carbônico e fazer fotossíntese. Então, existe um meio de retirar ele da atmosfera caso ele seja liberado. Só que o monóxido de carbono, o CO, ele é um gás asfixiante, ele é um poluente muito, muito grave, então não é bom que ele seja liberado. Então, dentre esses 3 exemplos, o H2 também é o mais limpo, beleza? Então, a relação da entalpia de combustão, o entendimento dela tem muito mais a ver com descobrir o poder calorífico desses combustíveis, dessas substâncias, beleza? Bom, galera, então os tipos de entalpia que a gente tinha que falar hoje foram esses, a de formação e a de combustão. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, me escrevam, curtam o vídeo, compartilhem e a gente se vê na próxima aula. A gente se fala na próxima aula, tá legal? Bons estudos, um grande abraço, valeu!